cumprimentar o presidente Ila e dizer que temos aqui 3 questões que eu espero, de forma muito sucinta, apresentar. A primeira é, levando em conta, presidente, que há essa expectativa da edição da medida provisória, prevendo a extinção da TJLP, né, e em seu lugar seria, portanto, criada uma nova taxa de juros de longo prazo, a TLP, baseada no custo da NTN-B de 5 anos. Esse título é indexado à inflação e vai pagar, além disso, uma taxa real de juros fixada em leilão pelo mercado. Não há dúvida nenhuma que, do ponto de vista técnico, essa proposta, em tese, contribuiria para aumentar a potência da política monetária, de modo a que se possa buscar uma redução estrutural dos juros no Brasil, por meio de uma maior participação, de uma menor participação do crédito direcionado. No entanto, senhor presidente, há um temor de que os juros finais para os investimentos fiquem mais caros e isso tem um impacto nas questões ligadas a, por exemplo, as políticas regionais, as assimetrias regionais, portanto, encarecer o custo do financiamento. E, além disso, lembrando que há projetos que têm maiores, que apresentam maiores retornos sociais do que propriamente retornos privados. Eu lembraria, por exemplo, projetos na área de saneamento, de infraestrutura, etc. Então, a pergunta é como seria essa transição, dado que atualmente o BNDES representa 51% do crédito de longo prazo no Brasil. Portanto, como se daria essa transição de modo a evitar o impacto que isso poderia trazer, sobretudo em projetos, como eu já frisei aqui, de grande impacto regional e social? A segunda pergunta, presidente, indo direto a essa agenda dos spreads, que muito se fala, aqui no âmbito da CAI, foi criado um grupo que vai tratar das reformas microeconômicas e a questão do spread tem absoluta centralidade nessa agenda. Eu gostaria de me ater a um dos pilares dessa agenda que Vossa Excelência trouxe e que, dentre outras coisas, fala em incentivo à adimplência, melhores garantias, etc. Mas eu vou me ater à questão da concorrência bancária. Foi divulgado agora um estudo, uma informação de que 4 instituições financeiras no Brasil, 4 instituições, respondem por 80% do crédito e dos depósitos. Isso é um nível de concentração excessivo. Vossa Excelência deu há pouco declarações da importância de reduzir barreiras à entrada no sistema bancário de instituições financeiras estrangeiras. Hoje, no Brasil, a previsão expressa para uma instituição entrar no Brasil tem que ter um decreto presidencial. Quer dizer, nós estamos num tempo ainda em que se achava que uma instituição financeira entrar no Brasil poderia ameaçar a soberania, ou seja, algo que está velho. Mas eu queria também, presidente, falar sobre outros mecanismos, por exemplo, as cooperativas de crédito. A Alemanha é um dos países com maior expressividade no cooperativismo financeiro, que é responsável lá por quase 20% dos depósitos. São mais de 30 bilhões de clientes, dos quais 17 milhões são sócios dos bancos cooperativos, em um país que tem um pouco mais de 80 milhões de habitantes. Assim, tem-se mais de 35% da população operando com um banco cooperativo. As cooperativas alemãs participam com 50% do crédito rural e 35% dos créditos direcionados a pequenas e médias empresas. Então eu pergunto, dentro dessa nova matriz, que espaço poderíamos ter para incentivar mecanismos de cooperativos na área do crédito, o que teria, a meu ver, um impacto muito saudável no sentido de promover um maior equilíbrio no sistema, de modo a reduzir essa concentração
extrema que existe no Brasil. Finalmente, a última pergunta, presidente, diz respeito à preocupação com o tema da valorização cambial. Nós estamos com um resultado muito expressivo na balança comercial, fruto, inclusive, da revalorização de preços das commodities. Nós temos aí um aumento de quase 20% nas exportações no trimestre. Em razão de tudo isso, nós temos aí, ao que tudo indica, uma projeção de mais valorização do real. Isso afeta dramaticamente a competitividade das exportações de manufaturados, que já caíram nesse período. Ou seja, em termos de volume, o quantum exportado de manufaturados caiu quase 2% no bimestre. Então, eu pergunto, como a política de swap cambial poderia contribuir para evitar uma sobrevalorização cambial e, desse modo, contribuir para reduzir a volatilidade do câmbio? Eram essas as questões, senhor presidente. Muito obrigado, senador Armando